Olá pessoal, retornando aqui da minha atividade física, dei uma corridinha, voltei um pouquinho inspirado e vou começar a fazer um novo vídeo da minha história profissional, dando sequência naquele que eu tinha parado. Hoje eu vou falar sobre os tiros de guerra pelos quais eu passei. Se você, ao final, tiver gostado dessa história, eu vou tentar resumi-la para que caiba, todos os anos num curto vídeo. E se não for possível, a gente divide o vídeo em duas partes, como fiz com o anterior, tá certo? Eu passei em dois tiros de guerra, o tiro de guerra de Franca e o tiro de guerra de São José do Rio Pardo. Primeiro, deixa eu explicar para as pessoas que não conhecem o que é o tiro de guerra. O tiro de guerra é uma instituição do Exército Brasileiro, pertencente ao Exército Brasileiro, cujo objetivo é formar o combatente territorial, para que em caso de guerra eles defendam os pontos sensíveis dentro do nosso país e defendam a população de uma forma geral. E essa foi uma alternativa viável para as Forças Armadas, porque o cidadão faz o serviço militar obrigatório inicial na cidade aonde ele mora, conciliando com o seu trabalho e o seu emprego. O tiro de guerra ele funciona com 2 horas por dia e aos sábados 4 horas. E aí são formados os combatentes básicos de infantaria direcionado para a defesa territorial. Quando eu me inscrevi para seleção de instrutores do tiro de guerra aqui da 2ª Região Militar, que abrange todo o estado de São Paulo, na época eram 85 tiros de guerra. E você se inscreve, passa por uma seleção, depois tem que fazer um estágio. Mas para chegar a este estágio, é observado os seus conceitos, emitidos pelo comandante da organização militar onde você serve, e o seu perfil da sua história anterior, para assim escolher os mais preparados para desempenhar essa função, essa nobre função. A minha primeira nomeação foi em 1991. Eu estava aqui no antigo 2º BC, hoje 2º BIL, e aí eu fui nomeado para o TG 002013, Franca, São Paulo, interior de São Paulo. Franca é uma cidade produtora de calçado masculino, ela é a maior do Brasil, é a maior da América Latina e é uma linda cidade. Em Franca, a gente incorporava, naquela época que eu fui, 240 atiradores por ano, para cumprir 10 meses de serviço militar obrigatório. A nossa equipe lá, eu me lembro, era o subtenente Fausto, que era o chefe da instrução, tínhamos o sargento Salles, sargento Martins e eu que estava ingressando no quadro de instrutores. E no quadro de instrutores, naquela época, hoje já não é mais assim, a gente só ingressava em tiro grande porque ele era considerado um celeiro, e para formar novos instrutores para ir chefiar tiros pequenos. O que são tiros grandes e tiros pequenos? Tiro pequeno é de uma turma, aí tem tiro de 2 turmas, tiro de 3 turmas, e cada turma corresponde a um sargento. Em Franca, nós tínhamos as orientações dadas pela seção de tiro de guerra. O nosso horário era difícil, porque eu levantava às 4h30, às 5h30 pronto, iniciando a instrução do tiro de guerra de Franca. Quando dava 7h30, 7:45, os jovens eram liberados para irem aos seus trabalhos e para a escola. Então, vida normal. Eles tinham instrução militar, ordem unida, educação física, instruções básicas de proteção de pontos sensíveis, todo o histórico de formação do combatente básico de infantaria. Nós, os militares de carreira, os sargentos, nós chegávamos prontos, estávamos 5h30, e quando era após a instrução, nós fazíamos toda a parte administrativa, que não era pequena, de cada uma das turmas, tinha todo o processo burocrático para ser cumprido. Quando dava
meio-dia nós estávamos liberados, exceto aquele que estivesse de serviço, que a gente como sargento também tirava serviço e permanecia então até às 18 horas. E com a obrigação ainda de passar no mínimo durante a noite, uma vez no tiro de guerra para verificar a segurança e as condições da guarnição de serviço. Nesse período, eu comecei a dar aulas de educação física. Então, lá em Franca, eu fui contratado por uma escola particular, o Dinâmica Espiral, e também dava aula no estado, Caetano Petralha. Era uma escola estadual próximo à minha residência. E eu conseguia conciliar. Como conseguia conciliar? Os meus serviços que eu estava durante a semana, os meus companheiros tiravam esse serviço para mim e eu tirava os serviços dele sábado, domingos e feriados. E assim eu conseguia conciliar as minhas atividades no tiro de guerra com as atribuições de professor de educação física no município de Franca. Quando chegou em 1992, o subtenente Fausto e o Salles foram transferidos e chegaram em seus lugares o tenente Henrique e o sargento Vilauba. Fizemos uma outra excelente equipe. E aí, mais em 92, não satisfeito, eu falei que eu ia fazer a faculdade de letras. Aí convenci a minha esposa a ir fazer comigo. Falei, olha, você vai junto comigo porque os dias que eu não puder ir por causa do meu serviço, você estará lá e eu não perco a matéria. E assim foi feito, né? E fizemos a faculdade, iniciamos a faculdade de letras na Universidade Franca, Unifran. Isso, demos esse primeiro ano, era português e literatura, as nossas opções, português e literatura. E logo em seguida, em 93, eu fui transferido para a cidade de São José do Rio Pardo, aonde eu continuei fazendo a faculdade, mas agora em português e inglês, porque não havia a literatura lá na Faculdade de Ciências e Letras de São José do Rio Pardo. Então, eu e a minha esposa concluímos o curso em letras lá em São José do Rio Pardo. Fiquei de 93 a 96. Normalmente, a gente fala designado. Eu fui designado para o TG de São José do Rio Pardo, TG 002038 da cidade de São José do Rio Pardo. São José do Rio Pardo, para que vocês se situem, ela é muito conhecida por ela ter, por Euclides da Cunha ter, quando estado lá construindo a ponte que atravessa o Rio Pardo, escrito Os Sertões. E ela é uma cidade considerada uma cidade da República, porque o pessoal trabalhou muito na época da República, da construção da República Brasileira. Em São José do Rio Pardo, eu fiz um trabalho, iniciei um trabalho sozinho. Por estar sozinho, não era possível eu lecionar, então eu parei, não pude mais dar aula de educação física, e então só fazia a faculdade à noite. O tiro de guerra de São José do Rio Pardo é uma bela cidade, tive alegrias e tive dois pequenos infortúnios que eu vou contar aqui apenas en passant, para que se mais tarde precisarem, alguém tiver alguma curiosidade, eu até esclareço. Nós tivemos em 1992, cheguei em 93, cheguei em 93 e fiz a primeira incorporação de atiradores, e no ano de 94, o melhor atirador do ano anterior, ele escolheu o tiro de guerra para se suicidar. Ele já tinha dado baixa, ele foi até o Sentinela, como ele era um garoto conhecido pelos novos jovens que estavam fazendo tiro de guerra, ele conseguiu que o menino emprestasse a arma. Ele falou, estou com saudade de mexer no fuzil. E quando ele pegou o fuzil, ele correu e disparou. E disparou na cabeça e acabou vindo a óbito. Eu socorremos lá, fizemos todo o inquérito, foi feito o IPM, foi uma opção difícil de ser prevista, né? E aí, acontecido isso, ficou bastante difícil o trabalho, mas a gente se recupera. Eu continuei trabalhando, formando os outros atiradores. No ano seguinte, trabalhando numa atividade social no Caritas. No Caritas, tinham alguns atiradores prestando serviço voluntário, para atender os mais carentes.
E um dos atiradores que não estava trabalhando lá passou lá para cumprimentar o pessoal, quando de repente um camarada um tanto quanto doido passou e enfiou um punhal no meio do peito dele. Tocou, triscou o coração dele. Só que, graças a Deus, nada aconteceu. Teve um tratamento difícil, foi para Campinas, voltou e conseguiu concluir o tiro de guerra. Isso faz parte do trabalho de um profissional que trabalha isolado, né? Então tem alegrias, tem tristeza, você é responsável por tudo, tudo que sair de bom, palmas para você, tudo que sair errado, a responsabilidade é sua e você será punido se necessário.